Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início a mais um encontro de prática trabalhista. E hoje nós trataremos um assunto, seguindo aí na toada dos recursos trabalhistas, nós trataremos do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, portanto, enquanto um objeto de estudo, do nosso estudo de hoje, ele está fundamentado, ele está previsto na CLT, no artigo 897, a linha B. E esse artigo diz o seguinte, diz que cabe agravo no prazo de 8 dias, e aí nós vamos ter na linha A a questão do agravo de petição, nós falaremos sobre ele oportunamente, mas hoje nós falaremos da linha B, que é o agravo de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Então, a partir do artigo 897 da CLT, nós já podemos destacar de cara que o prazo para a interposição do agravo de instrumento equivale a 8 dias, e, além disso, o agravo de instrumento na sistemática processual trabalhista tem apenas uma finalidade: destrancar recursos. Então, veja só, esses agravos são cabíveis dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Portanto, o agravo de instrumento no processo do trabalho só serve para destrancar recursos. Nós teremos, a partir de uma instrução normativa do TST, a instrução normativa número 40 de 2016, que determina, prevê, melhor dizendo, caso haja uma interposição de recurso de revista, então estamos falando aqui daquele recurso de revista interposto no contexto de um Tribunal Regional do Trabalho, para que os autos sejam encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, o órgão competente para a apreciação, para o julgamento do recurso de revista. Pois bem, se o recurso de revista interposto pela parte for admitido apenas parcialmente, é ônus da parte recorrente impugnar, mediante o agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, sob pena de preclusão. O que significa dizer, ora, é muito comum no nosso contexto de trabalho, no nosso contexto de atuação, que é a esfera juslaboral, é muito comum depararmos com um processo que conte com várias matérias. E aí, por vezes, essas matérias, várias dessas matérias, acabam sendo objeto de interposição de recurso de revista. Por exemplo, eu tenho então as matérias A, B, C, D, E, que são objetos de interposição do recurso de revista. Chega lá no Tribunal Regional do Trabalho, o presidente do tribunal, ou por delegação, o vice-presidente judicial do tribunal, promove o juízo de admissibilidade do meu recurso de revista e conclui que somente em relação à matéria D é que o recurso deve ser admitido. Com relação às matérias A, B, C e E, uma outra matéria I, o recurso deve ser denegado. Neste caso, veja só, nós precisaremos interpor agravo de instrumento em relação às matérias denegadas. É isso que diz a Instrução Normativa 40 de 2016 do TST. Antes disso, nós não tínhamos a necessidade de interposição do agravo de instrumento em relação às matérias denegadas pelo Tribunal Regional do Trabalho. Aliás, nós tínhamos a vigência, nós tínhamos um entendimento pacífico já junto ao TST e sedimentado por meio do verbete sumular de número 285. Então, a súmula 285 do TST determinava que o fato de o juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista entendê-lo cabível apenas quanto à parte das matérias veiculadas não impede a apreciação integral pela turma do TST, sendo imprópria a interposição de agravo de instrumento. Veja, portanto, como nós tivemos uma mudança aqui de
posicionamento. Isso por força de alterações legislativas que nós tivemos, o TST passou a rever, então, o seu entendimento, e aí antes, portanto, caso o recurso de revista fosse parcialmente recebido, não seria necessário interpor agravo de instrumento quanto às matérias denegadas. Hoje, o cenário é o inverso. Então, hoje não mais subsiste o entendimento contido na súmula 285 do TST, que foi cancelada, e é necessário interpor o agravo de instrumento relativamente às matérias denegadas. Depois, no parágrafo 6º do artigo 897 da CLT, nós temos lá que o agravado, então, as partes, o agravante é aquele que interpõe o agravo de instrumento e o agravado é aquele contra o qual o agravo de instrumento é interposto. Então, o agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal também. E aí, quando ele é intimado para oferecer essa resposta ao agravo e ao recurso principal, isso acontece no juízo recorrido, ali na instância recorrida, de modo que aquele processo fica pronto, fica preparado para subir à instância imediatamente superior, que deverá julgar, portanto, aquele agravo de instrumento. Nós estamos falando aqui da contraminuta. Então, veja, o recurso, quando nós falamos de recurso ordinário, quando nós falamos de recurso de revista, nós temos as contrarrazões, como o juízo, como o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. No contexto do agravo de instrumento, essas contrarrazões ou o exercício do contraditório e da ampla defesa possui uma outra denominação, qual seja contraminuta. E aí é importante nós relembrarmos a nossa estrutura, a nossa dinâmica processual para a gente conseguir identificar melhor dentro desse cenário como é que se dá a aplicação, como é que se faz oportuna a interposição do agravo de instrumento. Então, temos lá o nosso processo que é ajuizado, a nossa reclamação trabalhista que é ajuizada na vara do trabalho, lá no primeiro grau, e aí caso haja uma sentença e com a consequente interposição de recurso ordinário em face dessa sentença, esse recurso ordinário é interposto perante aquele juízo recorrido, perante o juízo ACO. E, posteriormente, esse recurso ordinário poderá ser submetido à apreciação pelo Tribunal Regional do Trabalho. Contudo, num primeiro juízo de admissibilidade, é possível que aquele juízo singular da vara do trabalho constate uma não satisfação dos pressupostos de admissibilidade para aquele recurso ordinário. Ele pode constatar que aquele recurso se encontra deserto, que aquele recurso se encontra intempestivo, uma vez que não foi respeitado o prazo recursal, deserto porque não foi satisfeito o preparo correspondente àquele recurso, ou ele pode também identificar um problema ali, uma irregularidade na representação processual. E aí, a depender de como essa situação se revela, o que pode acontecer? Aquele juízo tranca o recurso ordinário e, ao trancar o recurso ordinário, nós podemos manifestar o nosso inconformismo por meio da interposição do agravo de instrumento. Agravo de instrumento que será submetido ao Tribunal Regional do Trabalho. Então, aquele agravo, ele vai subir para o Tribunal Regional do Trabalho correspondente. E então, é uma das turmas daquele Tribunal Regional do Trabalho que irá julgar, que será incumbida do julgamento daquele agravo de instrumento. É possível também que nós tenhamos
é possível também que nós tenhamos, e voltando, né? Quando a gente fala, só um detalhe, a gente está falando do recurso ordinário, mas também do agravo de petição, porque em sede de execução é possível apresentar o agravo de petição, e se esse agravo de petição, que deve ser apreciado pelo Tribunal Regional do Trabalho, tiver o seu segmento denegado pela Vara do Trabalho, é possível interpor também o agravo de instrumento. Mas vamos seguir então quanto ao TST. É possível que do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho, haja alguma possibilidade de interposição do recurso de revista. Caso isso aconteça, esse recurso, portanto, será interposto perante o juízo do Tribunal Regional do Trabalho, mas será dirigido ao TST. Então, a gente faz lá a nossa petição de interposição para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e aí, depois a gente apresenta as nossas razões recursais, depois eu digo, em seguida a petição de interposição, mas isso acontece na mesma oportunidade, dentro do mesmo prazo ali correspondente ao recurso de revista, e aí a gente traz as razões de recurso que serão apreciadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Acontece que, quando da interposição do recurso de revista, o Tribunal Regional do Trabalho faz um primeiro juízo de admissibilidade, e neste primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal Regional do Trabalho deverá concluir por denegar seguimento ao recurso de revista, por receber o recurso de revista e determinar, portanto, a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, ou receber parcialmente o recurso de revista e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. Caso esse recurso de revista tenha o seu segmento denegado ou tenha o seu segmento admitido parcialmente, caberá, portanto, a nós fazermos a interposição do recurso de agravo de instrumento, desculpe a falar recurso de revista, mas é o agravo de instrumento, por quê? Se ele foi denegado, se o recurso de revista foi denegado, a gente interpõe um agravo de instrumento e aí faz toda a nossa construção argumentativa para demonstrar que aquele recurso seria cabível e deve ser conhecido, e deve ser destrancado e apreciado pelo TST. E se o recurso de revista for parcialmente recebido, nós também deveremos interpor o agravo de instrumento em relação às matérias cujo segmento tiver sido denegado pelo Tribunal Regional do Trabalho, tá certo? E aí nós destacamos aqui a estrutura do TST e o julgamento do agravo de instrumento caberá a uma das 8 turmas do TST. Essas turmas são incumbidas de julgar os recursos de revista e os agravos de instrumento. Pois bem, vamos destacar aqui mais uma vez que o prazo para a interposição do agravo de instrumento corresponde a 8 dias, então deve ser respeitado o octídio legal. E também é importante lembrar que a Fazenda Pública e o Ministério Público do Trabalho detêm o prazo de 16 dias para a interposição do agravo de instrumento. Quanto ao preparo, não há exigibilidade de custas, então não é preciso recolhimento de custas, comprovação de custas, mas o depósito recursal está previsto no artigo 899, parágrafo 7º da CLT. De modo que será preciso comprovar o depósito recursal concernente ao agravo de instrumento no seguinte sentido: deverá ser recolhido, deverá ser depositado 50% do valor correspondente ao recurso que eu pretendo destrancar. Então, para isso, nós vamos lá nas tabelas, nós observamos as tabelas do TST e tomamos aquele cuidado para que a comprovação seja feita mediante guia de depósito judicial e não GFIP, tá certo? Para que
o nosso agravo de instrumento esteja com o preparo satisfeito e não corra o risco de a gente se deparar com uma deserção ali na frente, tá certo? Bom, o parágrafo 8º do artigo 899 da CLT vai determinar que quando o agravo de instrumento pretende destrancar o recurso de revista, então a gente está falando aqui do agravo de instrumento que vai para o TST, não é do agravo de instrumento que vai para o TRT, né? E aí, quando esse agravo de instrumento tiver a finalidade de destrancar o recurso de revista, mas aí nós tivermos uma insurgência, né, nesse recurso de revista contra uma decisão que contrarie de maneira muito clara a jurisprudência uniforme do TST, seja por meio de súmulas, seja por meio de orientações jurisprudenciais. Neste caso, não se faz obrigatória a realização, não se faz obrigatório efetuar o depósito referido no artigo 899 da CLT. Então, neste caso, não é necessário, mas é importante tomar muito cuidado quando você, caso você pretenda se valer das disposições desse parágrafo 8º do artigo 899. Por quê? Porque essa dispensa não é aplicável, não será aplicável aos casos em que o agravo de instrumento se refira a uma parcela de condenação, pelo menos, que não seja objeto de arguição de contrariedade à súmula ou ao J do TST. Então, o seu recurso precisa estar totalmente ligado à divergência de súmula ou de OJ, de contradição de súmula ou de OJ do TST. Porque se nós tivermos alguma parcela desse agravo de instrumento que envolva outras questões diversas de uma eventual contrariedade à súmula ou OJ do TST, neste caso é necessário efetuar o depósito recursal correspondente ao agravo de instrumento. Isso está previsto, inclusive, por força aí de uma padronização que o TST promoveu, no ato número 491 de 2014 daquela Corte Superior Trabalhista. Além disso, no agravo de instrumento, nós temos uma particularidade que é bastante conhecida, que diz respeito à formação do instrumento do agravo. Por isso, inclusive, o nome, agravo de instrumento. Há uma formação do instrumento do agravo, e aí há uma instrução desse instrumento com as cópias necessárias para que o juízo julgador desse agravo tenha condições, inclusive, de apreciar o recurso principal, caso aquele agravo seja provido e promova o destrancamento do respectivo recurso. E aí, lá no artigo 897, parágrafo 5º da CLT, nós vamos ter essa questão da formação do instrumento do agravo, que deve ser promovida sob pena de não conhecimento, né? Deve ser promovida pelas partes. E aí, naquele dispositivo seletista, nós vamos ter as cópias que devem ser apresentadas lá no inciso 1º, nós vamos ter as cópias que devem ser apresentadas perante o juízo recorrido, já que vai remeter à instância superior, com todas as comprovações, inclusive alusivas ao preparo. Então, é importante destacar essa formação do instrumento do agravo. Contudo, vamos destacar alguns pontos aqui, tá? Nós tivemos uma mudança e hoje em dia é muito difícil encontrarmos, de uns anos para cá nós tivemos mudanças, e é muito difícil encontrar hoje autos físicos, ou seja, o processo ali no papel, porque a gente já está num contexto de processo judicial eletrônico, do PJE, e dos processos também digitalizados. Mas nós temos 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil, então é importante sempre se acautelar dessas questões para não ter eventuais prejuízos, para evitar prejuízos, né? Mas vamos lá, há uma resolução administrativa do TST, a de número 1418 de 2010, que determina que
o agravo de instrumento interposto de despacho que denega seguimento a recurso para o TST deve ser processado nos autos do recurso denegado. Esse agravo de instrumento pode dizer respeito a recurso de revista, mas também pode dizer respeito a recurso ordinário. Se nós estivermos diante de um julgamento de ação rescisória, de mandado de segurança, inclusive, esses recursos ordinários subirão para o TST e deverão ser apreciados pela SDI 2. Né? Então, nós precisamos destacar essa questão do agravo de instrumento no âmbito do TST, que vai ser processado nos autos do recurso denegado. Além disso, nós vamos ter o ato 342 de 2010, que diz o seguinte: os processos judiciais que ingressarem no TST a partir de 2 de agosto desse ano tramitarão em meio eletrônico. Desde 2010, o TST não aceita autos físicos, então os TRTs tiveram que se mobilizar, inclusive, para promover uma digitalização dos autos, a fim de garantir que autos físicos não cheguem até aquele Tribunal Superior. Bom, autuado o agravo de instrumento, como é que se dá a sequência? Então, o agravo de instrumento é interposto e autuado ali no juízo recorrido, no juízo que prolatou aquela decisão denegatória do recurso interposto. Após ser autuado, ele vai para o prolator do despacho agravado, e aí esse juízo prolator do despacho agravado pode promover uma reforma daquela decisão, pode reconsiderar, pode se retratar quanto àquela decisão, de modo a destrancar, ele mesmo destranca o recurso, revê a sua decisão e determina o segmento, o prosseguimento, o regular deslinde do feito. Ele pode, contudo, confirmar aquela decisão. Então, ele pode chegar à conclusão de que, por seus próprios fundamentos, aquela decisão deve ser mantida. E aí, neste caso, o agravo de instrumento deverá seguir regularmente. Esse é o chamado juízo de retratação. Esse juízo de retratação, inclusive, deve ser requerido, né, no contexto da apresentação do seu agravo de instrumento. Tá certo? Então, nós destacamos também que o 899 da CLT determina o efeito meramente devolutivo do agravo de instrumento. E aí nós temos a possibilidade da execução provisória até a penhora. A execução provisória, portanto, para na penhora. Ela vai até a penhora de bens, enfim, para a garantia de juízo, mas ali a gente tem, então, o limite da execução provisória na seara trabalhista. Vamos ver como funciona o processamento do nosso agravo de instrumento? Então, o agravo de instrumento chegou ali, veja, ele vai ter, portanto, a autuação, caso a decisão seja mantida, a decisão agravada seja mantida por seus próprios fundamentos, esse agravo será remetido à instância superior, competente para julgá-lo, e ao chegar na instância superior, ele chega já com a contraminuta, ele chega já com as contrarrazões apresentadas, e quando isso acontece, nós vamos encontrar o processamento do agravo de instrumento. O que pode acontecer? Esse agravo pode ser não conhecido, uma vez não satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, mas ele também pode ser conhecido, caso esses pressupostos tenham sido satisfeitos. E em sendo conhecido, nós teremos duas possibilidades. A primeira é o provimento negado. Então, aquele juízo julgador do agravo de instrumento conclui que, apesar de ser conhecido o agravo, ele deve ser negado. Não há, então, um argumento, não há amparo legal e, diante das circunstâncias processuais em questão, não há elementos que autorizem uma reforma da decisão que determinou o trancamento daquele recurso. Porém, nós podemos ter também um agravo
provido, um agravo de instrumento provido. E se esse agravo de instrumento for provido, o que acontece? Aí nós vamos ter a apreciação do recurso principal pela turma respectiva. Então, a turma vai apreciar o recurso que havia sido destrancado. Tive um agravo de instrumento em recurso ordinário provido. Então, neste caso, aquela turma vai apreciar o recurso ordinário interposto. Tive o agravo de instrumento em recurso de revista provido. Então, a turma do TST vai apreciar o recurso de revista interposto. É nesse sentido que se dá, portanto, o processamento na instância competente para apreciação do agravo de instrumento. E aí, enquanto estrutura, nós vamos ter a necessidade de apresentação de uma petição de interposição que é dirigida ao juízo ACO e também a minuta de agravo de instrumento, dirigida ao juízo ad quem, né? Então, nesta petição de interposição dirigida ao juízo ACO, nós vamos pedir a admissibilidade, o processamento e a reconsideração da decisão agravada, o juízo de retratação, o juízo de reconsideração e depois, na nossa minuta de agravo de instrumento, que será dirigida ao juízo ad quem, nós vamos questionar a decisão denegatória, requerendo a admissibilidade, o processamento e o provimento do recurso principal. Vamos requerer o conhecimento, o provimento do agravo e que, então, posteriormente, o recurso principal seja devidamente apreciado com o destrancamento que lhe é de direito por força das disposições legais que nós entendermos adequadas e aplicáveis ali ao caso em questão. Beleza? Então, ainda algumas questões aqui que remanescem. O TST promoveu, editou uma resolução, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a resolução de número 185 de 2017, com a finalidade de padronizar as questões referentes ao processo judicial eletrônico, ao PJE. E lá no artigo 26, há expressamente a disposição sobre a dispensa da formação de autos suplementares em caso de agravo de instrumento, né? Aí nos termos, então, do processo, no contexto de um processo judicial eletrônico. Portanto, não precisa formar autos suplementares se você estiver com um processo que tramite no PJE. Né? E aí tem as exceções ali quanto ao agravo de instrumento em mandado de segurança por força específica ali da Lei 12.016 de 2009 e também quanto ao pedido de revisão do valor da causa, que está ali na Lei 5.584 de 1970, lei esta que prevê o procedimento sumário, beleza? Além disso, eu acho importante nós destacarmos um pouco como a jurisprudência, como nós podemos identificar decisões judiciais promovidas aí no contexto do nosso recurso em estudo. Então, eu trouxe aqui, nesta primeira decisão, um julgado do TST. Veja bem, aqui nós temos o número do processo, caso você queira confirmar no site do TST. Esse julgado, ele data de 2017, ele é relativamente recente, né? E aí nós tivemos agravo de instrumento interposto pelos reclamados. E nós temos aqui, veja, confirmada a ordem de obstaculização dos recursos de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade esculpidos no 896 da CLT. Veja só, aqui muda um pouco, porque no recurso de revista nós destacamos que as hipóteses de interposição desse apelo, elas encontram previsão no artigo 896 da CLT. Ou seja, eu preciso convencer, mais do que levar os pressupostos extrínsecos, mais do que satisfazer o preparo, observar o prazo recursal, atender a questão da regularidade da representação processual, eu também preciso convencer que ali há uma violação a dispositivo de lei da Constituição Federal, há uma divergência de súmula de OJ do TST, há uma divergência jurisprudencial em relação a outro TRT, enfim, súmula vinculante, e a gente tem as hipóteses previstas ali nas alíneas A, B e C do artigo 896 da CLT. O que eu quero dizer é que eu preciso demonstrar que esse recurso deve ser
submetido deve ser encaminhado ao TST. Esse recurso tem uma natureza extraordinária, portanto, é diferente a lógica. E aí, veja, como o TST aqui, diante de um agravo de instrumento em recurso de revista, concluiu que a decisão, que o despacho denegatório proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho o foi por conta da não satisfação dos requisitos previstos no artigo 896 da CLT, neste caso, o Tribunal Superior do Trabalho determina o não provimento do agravo de instrumento. Então, ele conhece do agravo de instrumento, dos agravos de instrumento, porque nós temos reclamados aqui, né? Mas ele determina, então, ele nega provimento ao agravo de instrumento. Temos uma outra decisão aqui, também do TST, e nessa decisão nós vamos ver como a lógica vai se manter. Essa lógica da apreciação, portanto, pela Corte Superior Trabalhista do recurso de natureza extraordinária chamado recurso de revista. Veja bem, aqui nós temos uma discussão que envolve o entendimento pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do verbete sumular de número 366. Então, a súmula 366 vai falar sobre a questão dos minutos residuais e das horas extras, né? Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária, as variações de horário do registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diário. E aí, caso ultrapasse esse limite, a totalidade do tempo que ultrapassa é considerada, que exceder a jornada normal, é considerada como hora extraordinária, como jornada extraordinária, por se configurar tempo à disposição do empregador. Então, veja só, essa questão dos minutos residuais, e aí a gente pode pensar também, a gente pode falar de troca de uniforme, de lanche, de higiene pessoal e etc., outras questões aqui no campo dos minutos residuais, mas o que eu quero dizer é o seguinte: provavelmente, o que aconteceu nesse processo, e você pode conferir, né, fica aqui a sugestão para que você faça essa pesquisa. Esse processo, ao discutir a questão dos minutos residuais, ele teve um acórdão proferido em consonância com a súmula 366 do TST. Diante desse acórdão, a parte reclamada, provavelmente, inconformada com aquela decisão, interpôs recurso de revista. E aí nós temos um recurso de revista quanto a esses minutos residuais. Esse recurso de revista teve o seu segmento denegado. Por quê? Porque provavelmente o Tribunal Regional do Trabalho entendeu o seguinte: olha, a decisão está em conformidade com súmula do TST. E aí aplicou lá as diretrizes da súmula 333 do TST, ao determinar o entendimento aí notório, o entendimento já pacífico junto ao tribunal, que determina, que possibilita a denegação também do recurso de revista. Nesse caso, o Tribunal Regional do Trabalho falou assim: olha, o acórdão foi proferido em consonância com o entendimento sumulado pelo TST, portanto, esse recurso de revista não deve subir. Aí a parte interpôs o agravo de instrumento para tentar destrancar esse recurso de revista. Interpôs o agravo de instrumento, e aí qual é o contexto? Nesse agravo de instrumento, a parte deve buscar convencer o Tribunal Superior do Trabalho de que aquele recurso deve ser destrancado quanto à questão dos minutos residuais, e aí ela traz os seus argumentos. Mas o Tribunal Superior do Trabalho seguiu o entendimento, ele concordou, ele manteve ali o entendimento consubstanciado no contexto do Tribunal Regional do Trabalho. Falou assim: olha, na verdade, a decisão foi em consonância com a jurisprudência pacificada desta corte, portanto, eu conheço do agravo de instrumento, mas eu não dou provimento a este agravo, uma vez que a denegação do recurso de revista foi medida correta e adequada. Beleza? Mais uma decisão, agora nós vamos para o Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, da terceira região. Aqui nós vamos ter uma situação, veja bem, o artigo 897 da CLT
determina em sua linha B que o agravo de instrumento será cabível para destrancar recursos, né? E aí, no presente caso, o que aconteceu? No presente caso, o acórdão não havia conhecido do apelo por deserção. O acórdão não conheceu do apelo por deserção, e o que a parte fez? Ela apresentou o agravo de instrumento. Está errado. A parte, como o apelo não foi conhecido por deserção, caso o seu recurso ordinário não seja conhecido por deserção, essa decisão, ela pode ser objeto de impugnação por meio do recurso de revista, ainda que esse recurso não seja conhecido. Então, aqui, veja, e aí a medida ela foi totalmente inadequada, né? De modo que, inclusive, ao final da ementa, nós verificamos os seguintes dizeres. Não se pode aplicar a fungibilidade recursal, tendo em vista tratar-se de erro considerado grosseiro. E quando o erro é grosseiro, a gente não pode realmente aplicar a fungibilidade. Então, como seria o recurso de revista, a medida adequada, e a parte interpôs o agravo de instrumento, esse agravo, portanto, não foi sequer conhecido. Tá certo? Uma outra decisão, veja, aqui o que aconteceu? Quando da interposição do recurso ordinário, a parte apresentou um documento denominado comprovante de inclusão de compromissos para buscar comprovar a satisfação do preparo. E esse comprovante, ele não demonstra de fato a efetivação do depósito e a disponibilidade desse valor ao juízo. De modo que o recurso ordinário foi trancado, obviamente, e aí a parte interpôs o agravo de instrumento, alegando que aquele documento era suficiente para demonstrar a satisfação do preparo e, portanto, o recurso ordinário deveria ser destrancado e, em sequência, apreciado pela turma. Nesse caso, também o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região entendeu que, como aquele documento não descreve se o pagamento foi efetuado com sucesso, o não conhecimento do recurso ordinário interposto pela parte, no caso agravante, né, ele é a medida correta, é a medida que se impõe diante da deserção operada. Então, o agravo de instrumento foi conhecido, mas teve o seu provimento negado pelo TRT da Terceira Região. E aí, uma outra situação que nós vamos identificar é a questão da entidade sindical que vem e requer a extensão dos privilégios concedidos à fazenda pública no sentido da questão referente ao preparo, para que não seja, então, determinada a realização ou que a entidade sindical não precisaria, no seu entender, comprovar o depósito recursal. E, neste caso, a ementa do acórdão diz que os privilégios da fazenda pública concedidos às entidades sindicais, e aí a gente tem essa previsão na CLT, mas eles se restringem às ações de execução de título extrajudicial, o que é diferente do caso em questão, porque a gente estaria diante de um processo de conhecimento de nulidade de lançamento de contribuição social. E aí, como não havia, portanto, um preparo satisfeito, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a decisão que não admitiu o RO intentado pelo sindicato réu. Portanto, devido à não satisfação do preparo, o Tribunal Regional do Trabalho manteve. Agravo de instrumento não provido, tá certo? E aí uma outra situação é também decisão do TRT da Terceira Região, e aqui nós vamos ter um agravo de instrumento que foi interposto contra a decisão monocrática proferida pelo relator. E aí, o que acontece? Bom, neste caso, nós tivemos a interposição do recurso ordinário. O recurso ordinário chegou no Tribunal Regional do Trabalho e, ao chegar nesse Tribunal Regional do Trabalho, foi distribuído, o processo foi distribuído para que
um desembargador do TRT3 promovesse o seu trabalho na condição de relator, procedesse o seu voto na condição de relator. Neste caso, o relator, por expressa disposição legal, a ele é possível proferir decisão monocrática. E diante de uma decisão monocrática proferida, neste caso, o desembargador, portanto, não levou o recurso ordinário à turma. Ele entendeu que, pelo fato de o processo estar em consonância com as faculdades previstas no ordenamento jurídico para promover uma decisão monocrática, o desembargador, portanto, entendeu que seria o caso da decisão monocrática. E assim o fez. Diante da decisão monocrática, a parte que ficou inconformada falou assim, não, eu quero insistir, eu quero que a turma aprecie. O que a parte fez? Interpôs o agravo de instrumento. Contudo, o agravo de instrumento não é a medida adequada para a reforma de decisão monocrática. Isso realmente é um meio inadequado. Nós estamos diante de um erro grosseiro, portanto, não é possível aplicar aqui o princípio da fungibilidade. E aí nós tivemos, portanto, um não sucesso desse recurso. Mas se então interpor o agravo de instrumento não é a via adequada, é um erro grosseiro para atacar uma decisão monocrática, qual seria a medida correta para atacar uma decisão monocrática? Esse é o tema da nossa próxima aula. Por hoje, nós ficamos por aqui. Bons estudos e até lá!